Making Off. Olá, no programa de hoje você vai conhecer o Márcio Lago. Ele é o responsável pela nossa distribuidora aqui, a plataforma Shopping Católico, que vende nossos produtos de evangelização. Vai conferir uma entrevista com o Maurício Félix, um cinegrafista que está há muito tempo na casa e que participou praticamente de todas as dramaturgias. Ele tem muito o que falar. E confere também uma entrevista com o diretor de dramaturgia, Lucas Bueno. Ele vai falar muito carinhosamente sobre a minissérie A Verdadeira História de Papai Noel. Eu sou o Cássio Abreu e esse é o programa Making Off, que começa agora. Você já comprou pela internet ou tem medo? Pois é, nós temos aqui o Shopping Católico, uma plataforma de venda de produtos de evangelização. E quem vai falar com você e explicar tudo como é que funciona é o Márcio Lago, responsável pelo departamento. Bom, o Shopping Católico é um e-commerce, né? Um comércio eletrônico, ou seja, que seriam vendas através da internet. Que é um grande sonho, né, do Padre Eduardo. E como o próprio nome diz, Shopping Católico, que é uma grande vitrine, onde a ideia está disponíveis todos os produtos da associação, né? Todos os principais produtos nossos aqui, de uma forma fácil, segura, né? Confortável, né? Que as pessoas podem adquirir em suas casas, no trabalho. Então a ideia é estar disponível os produtos nossos e também dos nossos parceiros, né? De toda a igreja, digamos assim. Então nós estamos em busca de livrarias, distribuidoras, editoras, todo o segmento católico. A ideia é realmente colocar esses produtos à disposição de todos, né? Principalmente para os nossos associados, né? Que quem é sócio aqui tem descontos especiais, né? Fazendo um cadastro, ou seja, tendo uma diferença, né? E para quem não é sócio também, pode entrar e adquirir, né? Sem nenhuma dificuldade. Então, em grandes, né, números, é esse o objetivo do Shopping Católico. Com a internet, né, a gente percebe que as pessoas que têm mais idade e tal, né, pouco tempo atrás ela tinha uma dificuldade maior. Mas aí tem, né, os filhos, os netos, né, uma pessoa próxima que certamente tem acesso, uma facilidade melhor a acessar computador, acessar os celulares, né, smartphones. Então isso está quebrando essa barreira de pessoas que têm mais idade, né? Então essa barreira foi quebrada, acredito eu, né? E as pessoas realmente estão tendo mais acesso de todas as idades, de todo, né, perfil socioeconômico. Então isso realmente, a cada dia que passa, está caindo. Ou seja, as pessoas estão tendo, né, o conforto, né, de adquirir produtos através da sua casa, né, qualquer horário, né, com segurança, né? A gente ouve muita coisa, né, de pessoas às vezes vão no banco, né, ocorre algum tipo de, né, sei lá, tentativa de assalto e tal. O comércio eletrônico acaba, né, diminuindo esse risco, né? A pessoa pode comprar confortavelmente, né, na sua casa, né, utilizando cartão de crédito, boleto e até mesmo descontos especiais, né, dependendo da campanha que está sendo feita. Então essa barreira realmente está diminuindo a cada dia que passa. O Shopping Católico, né, como eu disse, por ser um comércio eletrônico, né, ou seja, vendas através da internet, os produtos que se encontram lá são produtos realmente que possibilitam a evangelização. Então você tem vários tipos de produtos. Você tem bíblias, você tem livros, você tem CDs, você tem DVDs, você tem imagens. Ou seja, são produtos da Igreja Católica. Então, ou seja, a pessoa que adquire esses produtos está realmente um crescimento espiritual. Além também de poder oferecer isso, ou seja, presentear as pessoas.
E além disso, ela está contribuindo também para a evangelização, porque parte do valor, ou seja, é revertido para a Associação do Senhor Jesus, ou seja, para que possa manter essa obra, evangelizando, né, que é o principal objetivo do Padre Eduardo, né? Você encontra também produtos, né, como a educação à distância, ou seja, são apps, ou seja, são livros de cânticos, partituras, ou seja, todos os produtos, além de ajudar, contribuem também para a evangelização. Então esse é o objetivo também do Shopping Católico. Eu convido a todos vocês a conhecerem o nosso Shopping Católico, né? Basta digitar www.shoppingcatólico.com.br através do computador, através do smartphone também. É só entrar e nos conhecer e adquirir nossos produtos. Muito bom, Márcio, obrigado. Então você já sabe, shoppingcatólico.com.br. Ao adquirir um dos nossos produtos, você contribui para a evangelização do nosso país. Estamos apresentando Making Off. Esse presente é para você, querido sócio da Associação do Senhor Jesus. Agora, todo sócio fiel tem acesso gratuito ao RS21 Play. Acesse o site, preencha o cadastro e comece a navegar gratuitamente. Assista de qualquer lugar, a qualquer hora e quantas vezes quiser a vídeos exclusivos de mais de 30 anos de produção da Associação do Senhor Jesus e Rede Século XXI. Ainda não é sócio, mas também quer ganhar esse presente? Ligue 0800 777 0021 e torne-se agora mesmo um sócio fiel. RS21 Play, conteúdo de valor duradouro ao seu alcance. Voltamos a apresentar Making Off. O Maurício Félix, o nosso Mauricião, é um dos primeiros funcionários aqui da casa. É um cinegrafista muito experiente que tem muitas histórias para contar. Confira nessa entrevista. Sou operador de câmera aqui na Século XXI. Estou aqui desde 1984. Já passei por vários departamentos. Na área técnica, trabalhei na parte de iluminação, operador de VT. E quando cheguei na função de câmera foi onde me apaixonei e estou nessa função até hoje. Fiz várias gravações, vários programas. Mas uma das coisas que me marcou bastante, até a nível de experiência, foi na área da dramaturgia. Uma das experiências maiores que a gente teve foi com a irmã Catarina, onde a gente agregou nosso trabalho com vários profissionais de outras emissoras, né, de grandes emissoras, onde a gente pôde comparar a nossa qualidade, né, profissional. E foi muito bacana, porque a quantidade de pessoas envolvidas, né, foi muito menor do que, no caso, o diretor que trabalhou com a gente estava acostumado a trabalhar. E para ele foi até um desafio, né? Ele falou pra gente, vai ser um desafio para mim. Nunca trabalhei com esse número de pessoas, sempre com muito maior, né? E foi um trabalho bacana, uma experiência muito gratificante, né? Que a gente teve e marcou muito a minha vida isso, né? A gente pôde analisar, né, o nosso potencial, até onde a gente chegou, né? E a experiência foi bacana, tipo, uma coisa que a gente nunca tinha feito antes, né? Dramaturgia, de ver a atuação dos atores, vivenciar aquilo, né? A gente via algo assim, tipo, na interpretação dos atores, né? Tipo, na parte de se emocionar. Então, se tornava algo muito real, né? Na época, quem fez a direção foi o Atílio Ricó. E ele trouxe toda uma equipe dele, desde produção, direção de fotografia. Isso agregou muito pra gente, né? Uma experiência muito grande. Tipo, a gente pôde aprender muito com isso e desenvolver durante o nosso trabalho, né? Isso serviu como um treinamento pra gente, né? E depois vieram outras gravações, né? Depois entrou o Lucas Bueno, onde a gente deu continuidade a toda essa parte de dramaturgia. Gravamos A Verdadeira História de Papai Noel, Vinda do Messias. Antônio dos Milagres também foi uma experiência muito bacana. Foi uma novela de época. A gente tinha aqui, vamos dizer, uma mini cidade cenográfica. E assim,
O importante também nessa parte de dramaturgia é que a gente estava fazendo um evangelho vivo. E isso toca a gente. Nas cenas, tinha cenas muito emocionantes. Então você consegue, tipo, a partir daquilo que você conhece da Bíblia, você começa a vivenciar isso, tipo, na interpretação, né? Isso aí é muito tocante, isso aí emociona, muitas cenas emocionantes, né? Isso agrega muito na nossa vida, no nosso cotidiano, tipo, você vivenciando aquelas mensagens, né, do Evangelho. Isso é muito importante. Esse trabalho que eu fiz, não só na parte de dramaturgia, mas aqui dentro da associação, acho que não tem como a gente não levar para a nossa vida, né? As mensagens que a gente ouve, de coisas que a gente gravou, mensagens do Evangelho, né? Acho que a Bíblia é o nosso, é o nosso manual de instrução para se viver bem, para se ter uma vida digna. Isso a gente vivencia isso nas gravações. Quantos evangelhos eu não ouvi gravando? Então, isso influenciou muito nas nossas atitudes, tipo, na nossa vida fora daqui, né? Foi muito importante para mim. Lembrando também do Vicente, né, um dos diretores da casa também de dramaturgia, que foi quem iniciou todo esse trabalho também. Fiz várias coisas com ele, é um excelente profissional, muito fácil de trabalhar. Entre os vários trabalhos tem o Ele Vive, né, que ele dirigiu também. E trabalhos maravilhosos, né? Muitos desses foram premiados. Isso engrandece a gente, com certeza. Acho que a gente se sente realizado, né? Tipo, missão cumprida. Temos muito ainda que fazer, mas quando a gente vê o resultado daquilo que a gente fez com muito amor, muito carinho, né? Acho que todo mundo que está aqui faz o que gosta e pensando naquele lance, né? De a gente está fazendo por amor, né? E para Jesus. Então é muito bacana. Teve muita dificuldade, sabe? Tipo, muito cansativo às vezes, pouca gente para trabalhar. Mas quando a gente terminava era tipo uma realização, cara. Dramaturgia, às vezes a gente ficava até de madrugada trabalhando. No outro dia a gente estava aqui pronto para começar de novo e carrega equipamento aqui nesse ambiente que a gente está gravando muitas cenas, né, externa. E às vezes à noite. Então, quando era tipo 1h30, 2h da manhã, a gente estava gravando cena ainda, às vezes muito frio. Teve época que a gente estava passando muito frio aqui. E no outro dia a gente já estava refeito, já o cansaço já tinha ido embora e estamos aí de novo até altas horas. E acho que era muito gratificante para a gente, quando a gente viu o resultado final disso pronto e, né, as pessoas que assistiam sempre elogiando e às vezes mandavam mensagem para o padre que assistiu tal evangelho, que foi muito gratificante, que isso fez um bem para a sua vida. Então, acho que não tem dinheiro que pague a satisfação disso tudo. Maurício, meu caro, que alegria ver você relembrar todas essas histórias, toda essa experiência sua. Obrigado, um grande abraço. Estamos apresentando Making Off. Voltamos a apresentar Making Off. A verdadeira história de Papai Noel é uma minissérie fantástica produzida aqui pela casa. E quem nos conta os detalhes é o nosso diretor de dramaturgia, Lucas Bueno. Muito emocionante, confira. Meu nome é Lucas Bueno e eu sou diretor de dramaturgia. Eu peguei uma experiência muito grande em dirigir novelas na Globo, né? Como dirigi Sassaricando, Que Rei Sou Eu, a primeira que eu dirigi foi Direito de Amar. E essa experiência me deu muita janela, porque eu já havia feito bastante cinema como ator e tal, mas em direção, aí eu comecei a fazer direção mesmo na TV Manchete,
E depois aí a Globo me chamou, eu fui trabalhar na Globo. E o que me deu muita janela mesmo foi o ritmo de gravação na época, que era muito intenso. Então a gente tinha que gravar muito rápido com uma câmera só, com os VTs enormes, era difícil arrumar um lugar para colocar o VT e tal. E isso deu muita experiência, muita tranquilidade. E aqui o pessoal não tinha ainda a experiência do pessoal da Globo, não tinha essa facilidade de entender a rapidez da coisa e o ritmo que exige a novela, que exige a televisão. Então, nós fomos afiando a equipe, todo mundo levava muito a sério, se dedicava demais. E na história de Papai Noel, para ter uma ideia, eu cheguei a ficar 76 horas aqui dentro da TV para editar um capítulo que era que eles degolavam os personagens que eram pais do Nicolau. Então, mas era gratificante demais. Então, eu trouxe algumas pessoas como o técnico de som para fazer a sonorização. Muita gente foi aprendendo, e isso me animava demais. E atores novos sempre me encantou muito, e atores consagrados e com muita experiência também facilita demais o trabalho da gente, porque eles entendem, eles pegam logo de cara e estão sempre dispostos a ajudar os outros. Então, muitos atores começaram aqui com a gente e isso me dá uma felicidade enorme. Me sinto muito gratificado. E muitos profissionais também começaram aqui engateando com a gente, inclusive meu diretor, o Maurício. Que bacana, eu fico muito orgulhoso disso, orgulhoso demais mesmo. A verdadeira história do Papai Noel foi a primeira minissérie que eu fiz aqui na Associação do Senhor Jesus, agora Rede Século XXI. E a gente veio para incrementar a dramaturgia aqui e aí nós pegamos a história e adaptamos a história, que é de São Nicolau. E foi muito gratificante porque a gente tinha atores muito bons, consagrados na época, alguns estão aí até hoje no mercado, como Jonas Mello, Parreira, infelizmente o Enio já nos deixou, o Abrão Farc, mas era um timaço. E então nós adaptamos a história, fizemos bastante testes, então começou com a gente aqui vários atores e era uma história que começava com, na verdade, o tio dele era um bispo, né, do século III ou IV, agora não me vem bem a memória. E depois aí ele foi criado por esse tio e depois ele vem a ser também bispo e aí que ele, por ele gostar muito das pessoas, gostar muito de criança, das pessoas que estavam precisando, tinham necessidade, ele começou a presentear essas pessoas. E por aí, ele foi conhecido como São Nicolau, Santa Claus, né? Então, o Papai Noel, na verdade, é uma história inspirada num santo mesmo, São Nicolau. É uma coisa bem assim, bem lúdica e que mostra exatamente toda essa aprendizagem
a aprendizagem que estava acontecendo aqui com toda a equipe, você entendeu? Profissionais já com muita janela, com profissionais que estavam iniciando, e foi gratificante demais, porque é muito poético, as dificuldades eram enormes, acontecia coisas assim, como a produção era muito pequena. Por exemplo, tem uma cena que eu nunca vou esquecer, para mostrar que tinha bastante soldado. Eles entravam dentro da casa do Nicolau, do pai do Nicolau, e entravam pela lareira que daria num túnel, né? Então eles faziam a volta, entrava, não parava de entrar soldado. Mas eram os mesmos, eles já via, já baixava a cabeça e entrava na lareira. Isso era muito engraçado. E no ar, é lógico, fazia todo o efeito necessário. Era muito, muito gratificante. Fizemos um incêndio de uma igreja, né? Que começava um incêndio dentro da igreja, tudo, e depois a igreja pega fogo mesmo. E fizemos com uma maquete, ficou muito bacana o efeito. Poxa, a gente estava experimentando junto, sabe? Se tinha alguma coisa tecnicamente que talvez não correspondesse ao nível que estava acostumado, mas a paixão de fazer, o desafio de fazer com muito pouco, com produção quase nenhuma, isso não tinha preço, isso era muito gratificante. E ver a felicidade das pessoas quando via o resultado do trabalho deles no ar. Entendeu? Fizemos juntos, gente. Olha aí que coisa linda. A religião desde quando era garoto. Eu fui coroinha, morava do lado da casa paroquial, fui criado numa cidade do interior de Minas, Borda da Mata. Então era muito amigo do Monsenhor Pedro Sintra, que é uma pessoa que marcou demais a minha história. E a minha avó, meu avô sempre foram muito religiosos, meus tios e tal. Mas depois que eu saí, fui para o cinema, e eu dei uma afastada boa, eu fiquei... Porque quando eu fazia cinema, eu fui batizar um sobrinho meu, e aí me falaram que quem tinha a vida pública em pecado não podia batizar. Então eu peguei e falei, bom, se eu sou uma pessoa não benquista, me afastei um pouco. Mas aconteceu, acho que Deus estava me preparando mesmo, eu sinto no meu coração para vir para cá, porque quando eu saí da Globo, um amigo meu, que era diácono, me convidou para dirigir uma Paixão de Cristo na minha cidade. E eu relutei um pouco e tal, mas depois falei, não, tudo bem. E aí eu aceitei fazer a direção, fizemos a encenação, e eu acho que o nível de profissional que eu trazia também acabou exigindo muito das pessoas, né? E faz assim, faz assado e tal. Eu acho que tem até uma fama de ser meio impaciente. Não é que eu sou meio impaciente, não, é que o tempo que é curto mesmo. Então tem que ser enérgico para as pessoas se ligarem mesmo. E foi gratificante. Aquela Semana Santa, depois de 18 anos, eu voltei a confessar, a comungar, e dentro daquele pessoal, daquele elenco, havia desde moradores de rua, pedidores de esmola, borracheiro, pedreiro, e tinha também advogado, prefeito. Então eu falei, meu Deus, que coisa fantástica.
Aquilo realmente mexeu comigo. Quando eu vi aquelas pessoas fazendo tudo direitinho, a luz acendendo, que eu tinha brigado tanto para acender na hora certa, e a trilha sonora saindo na hora certa. E as pessoas ficaram realmente de boca aberta, porque eles nunca tinham visto, dentro de uma cidade daquele tamanho, uma coisa com aquela qualidade, com aquela entonação. E aquele mexeu demais comigo. E aí, depois de 18 anos, eu confessei e comunguei. E aquelas deusidências, como fala o Padre Antônio Maria, me convidaram. O pessoal que era da renovação pediu para rezar para mim. E eu fui batizado no Espírito Santo. E foi uma das coisas mais grandiosas que aconteceu na minha vida. Foi muito grande, muito intenso. E 2 dias depois, o Cáter Filho, que era diretor aqui da TV, daqui da associação, ligou para mim me convidando se eu poderia dirigir uma novela que ia ser escrita pelo Geraldo Vietri. E ele pediu para o Cáter me convidar porque ele confiava demais na minha direção. Achava que eu seria capaz de dirigir e começar uma equipe, começar um projeto com o peso de uma novela, né? E aqui já havia acontecido outras dramaturgias, o Atílio Ricó passou por aqui, então algumas pessoas já sabiam e foi legal. E eu vim com o maior entusiasmo do mundo, participei um pouco do roteiro e com o Vietri escolhemos o elenco e foi gratificante. Só que até começar o Antônio dos Milagres, a novela que ele pediu para dirigir foi Antônio dos Milagres, mas enquanto a gente estava preparando o Antônio dos Milagres, ele estava escrevendo e tudo, nós fizemos a verdadeira história do Papai Noel, né? E fizemos outras coisas antes, alguns evangelhos, e fomos assim, esquentando, né? Esquentando para gravar o grande evento que seria a novela, porque daí já era mais de 50, 100 capítulos, sei lá. Meu primeiro dia aqui, que eu vim para cá, me marcou muito porque eu cheguei aqui no estúdio 1, no estúdio grande, eles estavam gravando a vinda do Espírito Santo. Eles estavam gravando Pentecostes. E uma moça da minha terra me viu e falou, meu Deus, hoje eu entendo por que a Dona Maria rezou tanto, né? Que ela não gostava muito que você fizesse tal cinema e tal, mas Deus estava te preparando para vir para cá, para fazer isso. Olha, e você chega no dia da vinda do Espírito Santo. E aquilo marcou muito. E a primeira conversa que eu tive com o Padre Eduardo também me marcou demais no coração, porque eu sempre fui meio doido. E eu falei para ele, padre, todo ano eu ensaio para ir receber um Oscar de melhor filme estrangeiro. Então o meu sonho, eu tinha 2 sonhos na vida, um chegar na Globo e outro de ganhar um Oscar de melhor filme estrangeiro. E aí ele falou para mim, por que você não ganha aqui com Jesus? Então, eu acho que nós precisamos cumprir essa missão. Tudo que a gente faz é um filho, e olha que a dor para ter esse filho é uma dor do parto mesmo, porque é sol, é chuva, a gente corre riscos, principalmente nas externas, né? E teve externa lá que se você vê o seriado, você vai ver que teve raio de verdade mesmo, que não era
Não era truque, não. Teve raio lá, porque Deus estava vendo que a gente estava fazendo direito, resolveu, como é que chama? Entrar na equipe também e mandou os raios de Deus de verdade. Ah, não precisa desse raio de brincadeira de vocês, não. Deus mandou um raio de verdade, tempestade de verdade. Fomos gravar numa caravela, levamos bombeiro, levamos o efeito para raio e chegou lá, na hora de gravar, veio uma tempestade e raio mesmo, e ficou ótimo. Foi muito gostoso. E agora imagina gravar uma caravela no alto mar e tal, no lago de Campinas. Então era só essas maluquices. O desafio da produção pequena para fazer uma coisa para Deus e que valesse a pena e que encantasse. Nós ganhamos prêmios internacionais, com o Paulo Apóstolo, acho que com A Última Semana, que foi o Vicente que dirigiu, mas tudo assim consequência de uma equipe que já estava bem azeitada, que já se entendia, que já procurava fazer tudo como deve ser feito, né? Por isso que eu era, acho que, tão exigente assim, mas foram pessoas maravilhosas. Eu acho que aqui eu conheci a maior continuista que eu me encontrei na vida, que é a Eliane Donari. Nunca vi uma continuista tão exigente, tão profissional quanto ela, tão perfeccionista quanto ela, e ajudou demais. E assim foi. Muita gente surpreendeu demais, câmeras maravilhosas, iluminadores maravilhosos, diretores maravilhosos, atores que começaram com a gente, que tiveram o primeiro passo aqui e chegaram no estrelato. Então, valeu a pena. Esse é o nosso Lucas Bueno. Obrigado, Lucas, pelo carinho que você coloca no seu trabalho, na direção dessas produções. E se você quer ver essa e outras produções, é só acessar o RS21 Play, www.rs21.com.br/play. E o programa Making Off fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais. Até o próximo programa. Fique com Deus. Making Off.